Por que essa noite é diferente? Porque um dia éramos escravos do pecado e Cristo nos libertou do pecado e da morte e nos deu a vida eterna. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, celebremos nesta noite a solene vigília pascal, a mãe de todas as vigílias. E quem vigia? Somos nós. Nós que cremos na ressurreição gloriosa do Senhor Jesus. Há muito esperado pela humanidade inteira. Nesta noite santa, toda a igreja, no mundo todo, se coloca em oração pela ressurreição de Cristo Jesus. Vigiai e orai. Quem vigia? São todos aqueles que esperam a manifestação gloriosa do Senhor. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Assim como as mulheres aguardam, assim como os discípulos de Jesus aguardam, mesmo sem saber o que poderia acontecer, nesta noite santa, toda a igreja, no mundo todo, vigia e ora pela Páscoa prometida. O prólogo da carta aos Hebreus anuncia: no passado Deus falou a nossos pais, por muitas vezes e de muitas maneiras. Falou a Abraão, falou pelos profetas, e nesses últimos tempos nos falou pelo seu Filho muito amado. Deus criou este mundo por amor. O mundo é a nossa casa comum, como nos lembra o Papa Francisco na encíclica Laudato Si. Deus fez tudo perfeito. Criou o céu e a terra, separou as águas, colocou limite em tudo. Quando olhamos a imensidão do mar salgado, ou nos refrescamos com a doçura das águas bem cuidadas, nos encantamos com a natureza criada por Deus. Dentre todas as plantas verdejantes, as flores são as mais belas e as mais singelas. Seu colorido e seu perfume falam de Deus para nós. Os frutos das árvores são doces e saborosos e saciam a nossa fome. São alimentos perfeitos. Há animais que vivem nas águas e animais que vivem na terra. Os pássaros voam pelos ares e as águas fervilham de peixes. Como são admiráveis os animais! Nós nos afeiçoamos a alguns deles e nos questionamos se não são seres inteligentes, assim como nós. Tamanha a perfeição criada por Deus. E Deus criou a humanidade.
macho e fêmea. Eles são diferentes, mas há neles uma complementaridade que só pode ser divina. E Deus disse: sede fecundos, crescei-vos e multiplicai-vos, e submetei a terra. Contudo, a humanidade pecou. Não guardou o que era para guardar. Não honrou o que era honroso. Cresceu afastada de Deus. Não santificou o que era santo. E no mau uso de seu livre-arbítrio, o ser humano se tornou escravo do pecado. Ser banido da convivência do Criador significa optar pelo pecado e não reconhecer a misericórdia de Deus. Irmão mata irmão. Irmão explora irmão. Irmão trata irmão como inimigo. A humanidade edifica Babel. Estabelece-se a confusão. A humanidade afastada de Deus vive na confusão. Deus disse: me arrependi de ter criado o ser humano. Vou mandar um dilúvio que vai inundar a terra. Mas Deus não se esquece da família humana. Quem se salvou do dilúvio? Noé e sua família, que foram capazes de acolher a palavra de Deus quando esta lhes foi anunciada. Então Deus estabelece com a humanidade uma aliança perpétua. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei, uma terra larga e espaçosa, onde corre leite e mel. Farei de ti um grande povo, tua descendência será maior que as estrelas do céu, mais numerosa que as areias da praia. E Deus faz aliança com Abraão. A antiga aliança é consolidada com Moisés. Deus liberta o seu povo e estabelece com ele suas normas e decretos. Os mandamentos de Deus são o registro da aliança eterna. Mas o ser humano é fraco e presunçoso. Na ânsia por liberdade e felicidade, escolhemos mal os nossos caminhos. Escolhemos adorar deuses estranhos. Depositamos a nossa confiança naquilo que não é Deus. Satisfazemo-nos com nossas próprias obras e facilmente nos esquecemos de Deus e da aliança eterna. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, vem em socorro de nossa fraqueza e nos envia os profetas. A missão dos profetas de Deus é recordar para nós a aliança estabelecida em Deus. É nos devolver a sanidade da fé e nos reconduzir ao caminho da verdadeira paz. Eis a grande promessa de Deus. Eis que enviarei uma virgem que dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Ele será acusado, condenado, como um servo sofredor, não abrirá a sua boca.
será condenado entre criminosos. Assim profetizou Isaías, Jeremias, Malaquias e tantos outros profetas. Assim surge a grande expectativa da chegada de um Messias prometido por Deus. O povo de Israel vivia nessa expectativa, até o dia em que o anjo do Senhor foi enviado a uma pequena cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. E o nome da virgem era Maria. E o que ninguém esperava, ou sequer pudesse imaginar, Deus nos mandou seu próprio Filho, o Messias prometido de outrora, desde a antiguidade. Não é apenas um enviado de Deus, mas sim o próprio Deus. Sim, meus irmãos, Deus humanado, Deus mesmo em pessoa, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para nos salvar. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que nos liberta e salva. Eis que faço nova todas as coisas, eis que vos dou vida nova. Jesus nasceu como nós, Jesus viveu como nós, Jesus sofreu como nós sofremos e muito mais. Jesus realizou muitas coisas em gestos e palavras. Jesus curou, Jesus abençoou, Jesus aceitou carregar a cruz por nossos pecados. Jesus de fato morreu, mas Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai e pela nossa salvação. A nova e eterna aliança, há muito celebrada com Abraão e Moisés e os profetas do Antigo Testamento, está perfeitamente consolidada em Cristo Jesus. Cristo ontem e hoje, Ele é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. A Ele o tempo, a eternidade, a glória e o poder, pelos séculos dos séculos, sem fim. Amém? Por que essa noite é diferente, meus irmãos e irmãs? Porque fomos resgatados, fomos salvos pelo sangue redentor do Cordeiro imolado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisamos mais ser escravos do pecado. Não precisamos mais esperar. A vitória já chegou e é Cristo vivo e ressuscitado para a nossa salvação. Nossos dias não precisam ser mais escuros. Não há necessidade de tristezas ou decepções. Tudo nessa vida há de passar. Mas a bondade e o poder do nosso Deus Altíssimo e suas palavras jamais passarão. Eis a nova e eterna aliança estabelecida
no sangue de Cristo Jesus. Tudo que era velho passou. Vivamos como criaturas novas, reconciliadas com o eterno Deus, nesse tempo em que Cristo, nossa Páscoa, ressurgiu e brilhou para nós. Deus sempre cumpre com todas as suas promessas. A alegria voltou, a paz reinou e a felicidade nunca se tornou tão palpável. Pois a esperança, meus irmãos, a esperança não decepciona. Desejo a você e à sua família uma feliz e abençoada Páscoa.